Estamos com o nosso programa recebendo a doutora Maitê Pimentel. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Mais uma pessoa de preto. Tô falando, Tá quanta vendo? gente de preto hoje. Mas ontem o Daniel Atala falou que a cor da semana era o preto. E eu não sabia. Tá por coincidência, aqui também nos bastidores, várias pessoas de preto. Tá tudo bem? Tudo bem, obrigada. A pauta é como emagrecer depois dos 50 anos. Sim. Qual a dificuldade, doutora? A dificuldade é que, primeiro, que as mulheres já têm uma dificuldade maior por causa da questão hormonal, por causa de algumas questões hormonais de intestino, leptina, grelina e baixa massa magra. Então, homem tem mais músculo do que mulher. Depois dos 45 anos, principalmente as mulheres entram na menopausa. E é esse período em que a gente abaixa o metabolismo 32%. Então, a dificuldade fica um terço maior. Quer dizer, se você comer a mesma coisa, fizer o mesmo exercício, você vai ter um ganho de peso. Vai ter que ter um sacrifício a mais nessa fase da vida. Pois é, amiga, é isso. Vamos aos mitos e verdades. Doutora Maitê, é mito ou verdade que as mulheres têm tendência a engordar mais do que os homens com o passar dos anos? Então, é verdade. As mulheres já têm uma dificuldade maior por ser mulher, independente da idade. Depois dessa idade aí dos 45, 50, o metabolismo cai muito. Então, a gente tem, mulher, hormônios feitos para gerar crianças e para amamentar. E a questão disso, de estrogênio, progesterona, prolactina, são hormônios que retêm gordura, porque a gordura é necessária para a formação do leite, para amamentar esse bebê. Então, você vê como Deus faz as coisas de uma forma que é para procriação, né? Então, a mulher foi feita para procriar, então os hormônios são também para engordar. É mito ou verdade que após os 30 anos, o metabolismo diminui? Sim, o metabolismo ele cai a cada dia, a cada segundo. Então, da mesma forma que o nosso cabelo vai ficando branco, que a gente vai tendo as rugas, que a pele vai ficando mais flácida, todas as células, chama-se apoptose celular, elas vão morrendo. Existem a fagocitose dentro de todo o nosso organismo. Imunidade, células vermelhas, células brancas e tudo. Da mesma forma que a gente tem células que queimam gordura, hormônios que queimam, essas células já não estão funcionando tão bem. Então, a gente tem um déficit metabólico basal, que é a taxa de metabolismo basal, que é o quanto a gente gasta de energia nas primeiras 24 horas. Então, isso acontece de acordo com hormônios e porque com a idade existe a caquexia. É normal do ser humano, tanto homens quanto mulheres, diminuição da massa magra com a idade. E 5 quilos de músculo são 500 calorias a menos. Se a gente perde massa magra, a gente automaticamente vai diminuir a taxa metabólica basal. Então não é impressão, né? Não é é impressão impressão. minha, não é verdade. É mito ou verdade que após a menopausa, as mulheres tendem a acumular mais gordura no abdômen? E isso é uma coisa que incomoda muito na estética, óbvio, né? Mas falando em metabolismo, em síndrome metabólica, em doença, a gordura visceral é o grande mal para a gente desenvolver esteatose hepática, diabetes, infarto, AVC. Cada 1 centímetro a mais na barriga, a gente aumenta 2% o risco de infartar, cardiometabólico. Então, é uma fase em que a gente produz menos estrogênio, mais androgênio. A metabolização desse hormônio acontece na gordura visceral. Então, uma pessoa magra com bastante gordura da barriga infarta muito mais do que uma pessoa que está acima do peso que não tem tanta gordura na barriga visceral. Então, essa é uma questão que prioriza não só a estética, mas a gente trabalha muito com antioxidantes, não comer o carboidrato, fruta à noite, fazer atividade física com frequência. Depois de uma certa idade, aumentar a massa magra fazendo musculação. Então, musculação é prioritário quando a gente vai passando a idade. Pode ser um pilates mais forte, mas aumento de massa magra e aumentar a carga de proteína ingesta no dia a dia para compensar esse desequilíbrio metabólico. É mito ou verdade que o ganho de peso durante a menopausa é um efeito colateral da terapia de reposição hormonal? Isso aí, você sabe que muitas mulheres têm medo. Sim. E existe um desafio de aceitação na terapia de reposição hormonal. Sim. Que vai fazer mal, que vai dar câncer, que vai aumentar o peso, que vai inchar, que vai morrer, que vai cair o cabelo, até isso a gente escuta, né? Então, existe indicação sim. Quais são as 4 indicações precisas de não utilização de uma reposição hormonal? Não utilização. Não utilização. Tá. Quem não pode usar? Absolutamente não pode. Quem tem trombose ou histórico de TVP, quem tem
histórico de câncer de mama ou histórico na família muito próximo, quem tem um sangramento ativo uterino, que você não sabe direito a causa, e pessoas também, aí já entra um pouco mais assim, absoluta hepatopatia, problemas de fígado de forma aguda, mas relativa também, obesidade muito mórbida, quando a gente tem tabagismo também e quando a gente tem história de trombofilia, que é doença autoimune que pode dar trombose. São as contraindicações. Tirando isso, a reposição hormonal, ela só traz benefícios para a mulher, porque não só melhora fogacho, que são os calores, melhora a memória, a disposição, a qualidade do sono, a pele, então colágeno, o fio do cabelo que vai ficando fininho fica melhor, a qualidade de sexualidade dessa mulher, a libido, a vitalidade da vagina, então a vulva vai ficando com atrofia, então tem um ressecamento e uma dor que chama dispareunia, ou outras coisas também. O risco cardiovascular é altamente comprovado que com a reposição hormonal você tem uma melhora e a melhora osteometabólica, ou seja, a osteoporose, ela é evitada ou prevenida se a gente fizer reposição hormonal. Então, existem as contraindicações, mas existem muitos benefícios para quem tem indicação precisa. Ótimo. É mito ou verdade que existe relação entre menopausa e osteoporose? Sim. Em torno de 30 a 45% das mulheres na menopausa, depois de 10 anos principalmente, desenvolve osteoporose. É bastante? É muito, então 50%. Osteoporose é o que? A porose dos ossos, em que o osso fica poroso por dentro, frágil por dentro. Então não existe dor. Muitas pessoas confundem, eu tenho dor, eu estou com osteoporose. Não, isso é artrose. Aí é uma dificuldade na rotação desse osso. A osteoporose, ela pode, se não tratada, levar à fratura. E não dói. E não dói. Que é a pegadinha, né, doutora? Ela é assintomática. E quando dá fratura, aí sim vai doer, porque fraturou, né? Então, como é uma prevalência muito alta e como eu fazia a reposição hormonal, ela é um dos tratamentos, então a gente tem que ficar alerta para isso. Quem não pode fazer reposição hormonal, o que vai acontecer? Vai se quebrar? Não. Aí tem que fazer a dieta com laticínios, 3 porções de derivados do leite ou gergelim. Sabiam que 1 colher de gergelim por dia equivale à dose de cálcio de 1 copo de leite? Olha que ótimo. Põe na saladinha gostoso, no arroz? Sim. Verduras escuras também tem cálcio, feijão, grãos também tem cálcio e leite, iogurte e queijo. Então tem que comer 3 porções de laticínio, toma sol 20 minutos por dia, de preferência naquele raio solar que não tem o câncer. Então, das 8 às 10 ou das 2 às 4. Quem não pode, que tem câncer de pele ou teve incidência na família, tem que fazer protetor, aí não absorve, aí tem que tomar comprimido de vitamina D. Além disso, o exercício de musculação é muito indicado. E quem não pode fazer reposição hormonal, temos remédios, né? Os alendronatos, os imunológicos novos, que são terapias modernas também para osteoporose. Então, tem relação, incidência muito alta de menopausa com osteoporose. Você que entrou na menopausa e nunca fez uma densitometria óssea, está perdendo tempo. Alerta, luz vermelha. Precisa pedir para o seu médico esse exame o quanto antes. Mas quem vai ao médico já deve ter feito o que o médico pede, né? Sim, é protocolo. Né? É mito ou verdade que fogachos pioram com a obesidade? É verdade, tá? O que são fogachos? São alterações que a carga e descarga de estrogênio produz no endotélio dos nossos vasos. É como se fosse uma vasodilatação dos vasinhos da gente. Então é um calor que vem de 30 segundos a 30 minutos. Falo que fica tarada, a mulher arranca a roupa, tudo, e aí volta. E as células adipócitas, que são os adipócitos, células de gordura, elas produzem interleucinas que pioram essa vasodilatação. Então, a obesidade, por produzir células de imunidade alteradas, alteram os fogachos com uma piora. Isso cientificamente é provado. Doutora, vamos às perguntas? Vamos. Direto. A Leila, existe relação com a obesidade e queda de cabelos durante a menopausa? Você vê que a menopausa, ela diminui a estrutura do fio do cabelo, então ele fica mais fininho, então aparece mais o couro cabeludo, tá? Isso acontece em toda mulher na menopausa, inclusive por causa que o estrógeno diminui a produção de colágeno, e isso é importante para o fio do cabelo.
A obesidade, ela aumenta a resistência insulínica e a resistência insulínica está vinculada à queda de cabelo. Então, se uma mulher está acima do peso e entra na menopausa, a queda de cabelo é maior, acentuou. São 18 causas de queda de cabelo, então não é só reposição de vitamina, pode ser cortisol, pode ser adrenal, pode ser alopecia androgênica. Então existem causas e a gente tem que investigar todas e tratar de todas. Cabelo é muito difícil de ser tratado, então você tem que pegar todos os pontos e tratar. Tá. A próxima pergunta, quem mandou foi a Neuzeli. Existem remédios que fazem engordar? Tenho 53 anos. Estou tomando há 3 meses remédios para ansiedade e depressão e senti que engordei. Ótima pergunta, Neuzeli. Existem sim remédios que engordam, que abrem o apetite, que alteram o metabolismo, tá? No campo do que você está falando, de antidepressivos, de ansiolíticos, até anticonvulsivantes, são remédios que realmente abrem o apetite. Mas existem classes para a mesma terapia que inclusive emagrecem ou são neutros inerentes a ganho ou não ganho de peso. Então procure ajuda, avise seu médico que está cuidando de você, não sei se é neurologista, psiquiatra, que o peso está aumentando com a medicação, que ele conseguirá trocar, ou pede auxílio de outra especialidade, endocrinologista, nutricionista, para quebrar o efeito colateral dessa medicação. Tá. Mais uma da Valéria. Eu tenho diabetes e osteoporose. Consigo emagrecer só com dieta ou preciso tomar remédio? Existe alguma dieta recomendada para mim? Valéria, diabetes, quando é feito o diagnóstico de diabetes, não existe só fazer dieta e exercício. Quando a gente tem diagnóstico preciso de pré-diabetes, sim, a gente tem em literatura. Alguns remédios, eles diminuem a frequência do pré-diabetes virar em diabetes em 42% nos estudos atuais de 5 anos, mas diabético tem que usar medicação. Por quê? É uma falência da célula beta pancreática, que se você não fizer o tratamento, isso vai evoluir com pior, é uma doença crônica que não tem cura. Então a gente tem que postergar o quê? As complicações do diabetes e uso de insulinoterapia. Então, hoje nós temos técnicas e remédios antes de insulinizar um paciente, que ele vai ter a qualidade de vida absolutamente normal, que não vai ter consequências nem microvasculares nem macrovasculares, que é a retinopatia, que é a perda de vascularização dos membros inferiores, as amputações, que todo mundo tem medo, o risco cardiovascular, infarto, derrame. Então, não fiquem com medo. Se você tem o diagnóstico, hoje em dia nós temos oportunidades de vários remédios. E para a obesidade, nós temos remédios que são para diabetes e que também emagrecem. Então, os análogos do GLP-1 que hoje são usados também só para a obesidade, a liraglutida é aprovada para a obesidade e a semaglutida fora do Brasil também aprovada para a obesidade, são remédios a priori desenvolvidos para diabetes. Então, a gente tem a mão aí de remédios que trabalham com o metabolismo, com diminuição dessa resistência insulínica que a gente briga tanto, que a grande perda do endotélio vascular começa aí na resistência insulínica e no pré-diabetes. Não fique com medo de se tratar, você só vai ter benefícios. Mais uma da Sônia. Eu sou obesa e descobri que tenho hipotiroidismo. Estou tentando fazer dieta, mas não vejo resultados. Pode ser por conta da doença mesmo? Tenho 59 anos. Sônia, você tem 59 anos, então a gente está falando que depois dos 50 já fica um pouco mais difícil manutenção do peso ou perda de peso. O hipotiroidismo, se controlado e tratado, os hormônios normais, não é a causa da obesidade. A gente tem mais de 20 hormônios envolvidos, eu falo que sempre, na medicina e no amor, nem nunca, nem sempre. Não é porque tem hipotiroidismo que você não pode ter outro hormônio alterando o seu metabolismo, tem que ser investigado. A gente tem 60% do peso genético. A gente tem que investigar disbiose intestinal, nosso intestino é parte de 20 a 30% do peso. Ter qualidade de sono, fazer dieta, exercício e organização e disciplina. Então, tem que ir em busca de todas as respostas para fazer o diagnóstico e um tratamento individualizado e correto. Conversei com a doutora Maitê Pimentel, que é médica endocrinologista. O site da doutora Maitê é maitemedica.com.br. O Instagram, Maitê_médica, Maitê, MAITHE_médica. Doutora Maitê, muito obrigada. Boa Páscoa. Muito obrigada pela oportunidade. E até breve, Boa né? Boa Páscoa. Até breve. Até.